Olá guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou Wesley. No vídeo de hoje vou contar para vocês a parte final da história Gaiden de Yantia, em que um fã de Dragon Ball reencarnou no corpo do guerreiro e assim mudou toda a história que conhecemos de Dragon Ball. Então já clica no gostei, se inscreva no canal e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Já se passaram mais de 10 anos em que Franjinha reencarnou como Yantia no mundo de Dragon Ball. Ele já viveu naquele mundo quase o mesmo tanto de tempo em que viveu no mundo real. Antes de morrer, Franjinha era um garoto comum que estudava em uma escola fundamental, e talvez poderia ser um milagre que ele ainda não morreu no mundo de Dragon Ball. E hoje ele irá encarar sua batalha mais importante como Yantia. Pual chega dizendo para que ele não morra, e ele conforta seu amigo dizendo que irá ficar bem. Yantia sai voando dali e seu objetivo era o Torneio do Céu? O androide era o atual inimigo dos Guerreiros Z. Todos já estavam no local: Trunks do futuro, Gohan, Kuririn, Goku, Piccolo, Tenshinhan e os demais. Cell dá suas boas-vindas a todos. Porém Yantia estava em outro lugar. Parece que seu inimigo era outra pessoa. Ele fica surpreso por essa pessoa aparecer. Seu nome era Caos. Ele pergunta o que Yantia queria. Ele não devia ir para o Torneio do Céu, mas o guerreiro reencarnado diz que teria seu próprio acerto de contas para hoje. E também, a presença de Yantia naquele torneio não iria fazer diferença alguma para a história de Dragon Ball. Ele diz: Gohan irá derrotar Cell, e você sabe muito bem disso, não é? Caos fica sem palavras, e Yantia grita para que ele não faça de desentendido. Ele sabia que Caos também era uma reencarnação assim como ele. Então o pequeno mostra sua verdadeira face maligna. Como eu suspeitava, eu sabia, nós dois fomos renascidos neste mundo. Fico feliz que você tenha me chamado para vir aqui. Eu queria mesmo ter uma boa conversa com você. Há quanto tempo você sabe? Yantia diz que primeiro, quando ele viu a luta de Caos contra Kuririn no torneio de artes marciais, ele pensou que havia algo estranho, afinal ele não errou nenhuma das perguntas de matemática. E quando iriam impedir Piccolo da Mao de fazer seu desejo, Caos desobedeceu Tenshinhan, que gritou para o garoto fazer o pedido antes que Piccolo tinha chance, mas Caos estava com muito medo. Ele diz que era claro, se Piccolo o visse, ele teria sido morto. Mas Yantia continua falando que o pior foi quando as esferas foram reunidas em Namekusei e Caos teria fugido com elas e tentou fazer seu próprio desejo. O garotinho diz que seria óbvio para qualquer fã lembrar das palavras secretas para invocar Porunga. No mundo real, ele era um fã conhecido na internet como Oshou, e Yantia também estaria usando seu conhecimento em Dragon Ball por seu bel prazer. Nosso protagonista fala que usar seu conhecimento para se manter vivo seria uma coisa, mas roubar um desejo para seu próprio benefício é outra totalmente diferente. Mas o garotinho diz que no início tentou viver sua vida como Caos, mas não importava quantas vezes ele tentava, nunca terminava bem. Yantia então pergunta se ele teria reencarnado várias vezes. Caos diz que sim, ele nem mesmo saberia quantas vezes já morreu naquele mundo. Ele costumava ser um estudante de elite e sempre quis ser o número 1, viver como Caos não combinava com ele. E por isso, nessa encarnação, ele decidiu tentar ser um cara mau. Com seus poderes psíquicos e seu vasto conhecimento em Dragon Ball, Caos iria governar este mundo. Yantia diz que aquilo é loucura, ele deveria pensar duas vezes antes de fazer tudo isso. Caos então o manda calar a boca. Yantia tem uma bela vida, tem muita força, boa aparência e é popular com as garotas. Yantia fala que Caos também é fofo, mas o baixinho não quer conversar. Yantia está em seu caminho e por isso ele terá que eliminá-lo aqui e agora. Caos utiliza seus poderes e o chão abaixo de Yantia explode. As pedras derivadas daquela explosão ficam flutuando em volta do guerreiro. Caos estava usando seus poderes psíquicos, e de repente ele fecha suas duas mãos. As pedras vão em direção de Yantia numa alta velocidade. O guerreiro fica em posição de ataque e começa a destruir todas as pedras com seus golpes. Os cotovelos e joelhos eram as únicas armas de Yantia. Caos voa em sua direção, utilizando uma alta velocidade. Yantia tenta socá-lo, mas não consegue, e Caos desvia facilmente de seu golpe. Ele encosta o dedo no peito de Yantia e utiliza seu golpe Dom Dom Pá. O guerreiro mulherengo então é atravessado pelo poder de Caos. Ele fica gravemente ferido e cai no chão. Caos começa um discurso. Eu sei que não poderia vencer em uma troca de golpes, então eu vim com esse ataque surpresa. Essa é apenas a sua primeira vez, não é? Você conseguiu se sair muito bem contando que voltou como Yantia, mas agora você já era. Assim Caos dispara mais uma rajada de energia do seu dedo. Ele estava prestes a acertar Yantia, que comia alguma coisa escondida enquanto estava deitado. De repente nosso herói salta e consegue desviar do ataque de Caos.
ele havia comido uma semente dos deuses. Porém, Caos não entende, já que Goku deveria estar com todas que sobraram. Yantia então revela que escalou a Torre Karin antes mesmo de Yajirobe subir para lá, e assim não precisaria explicar mais nada. Ele pede para que Caos o escute. Ambos foram reencarnados naquele mundo, estavam no mesmo barco, então deveriam parar com aquela luta sem sentido. Caos claramente estaria enganado em suas ações. O baixinho diz que do jeito que Yantia fala, parecia até estar implorando por sua vida. Yantia se assusta e Caos usa seus poderes para pegar a semente dos deuses. Ele então volta a atacar. Yantia sente dores em seu estômago e Caos revela que a mesma estratégia do Kuririn não iria funcionar contra ele. Franjinha acredita que irá morrer se continuar com aquilo. Ele teria que encontrar algum jeito de vencer aquela técnica. Caos então dá seu ultimato. Acabou para Yantia. Mas o guerreiro não desiste. Ele tem uma última pergunta. Qual seria o aniversário do Yantia? O lado fã de Oshou, que reencarnou como Caos, nessa hora é ativado. Ele começa a pensar e lembra que realmente existe uma data oficial do aniversário de Yantia. Seria em março. Na verdade, dia 2 de março era a sua resposta. Porém, ele estava errado, era dia 20. Esse pequeno instante que ele parou para pensar foi o suficiente para Franjinha acertá-lo com toda a sua força. Oshou cai no chão. Ele está ferido e não acredita como pôde errar a resposta daquela pergunta. Yantia tira uma cápsula de seu bolso e a ativa. Era o vaso para utilizar a técnica Mafuba. Ele diz que nunca mataria um de seus aliados, mas como Caos não ouve a razão, Yantia não tem outra escolha, e assim o guerreiro ativa a técnica Mafuba. Caos estava sendo sugado para dentro daquele pote, e Yantia começa a pensar no nome verdadeiro daquele garoto. Era mesmo Oshou? Sendo assim, ele para sua técnica. Caos se pergunta se o Mafuba não funcionou, e Yantia revela que Oshou era o cara que ficava sempre em primeiro lugar no jogo Dragon Ball Dokkan Battle. O garoto diz que sim, e pergunta se Yantia o conhecia. Assim é revelado que Franjinha ficava em primeiro lugar nos dias que Oshou não jogava. Os dois sentam e têm uma longa conversa. Oshou diz que no mundo real ele tinha muitas provas e não tinha muito tempo livre para jogar nos eventos. Yantia diz que acredita nele, afinal ele jogava tanto que mal dormia. Os dois eram fãs que colecionavam várias coisas de Dragon Ball também. Caos começa a chorar, dizendo que realmente amava muito Dragon Ball e por isso não deveria ter se tornado um cara mau. A conversa com Yantia o fez enxergar a luz da razão, então ele agradece dizendo que iria mudar seu comportamento e viver uma vida honesta como Caos. Mas ele tem um adendo: se Yantia tivesse manipulado a história, poderia ter se casado com a Bulma. Será que mesmo com uma alma reencarnada, ele não pode escapar de ser um lobo solitário? Yantia diz que de qualquer forma, ele não seria capaz de ajudar nas grandes lutas, e assim queria ter uma boa vida como Yantia. Caos diz que aquilo é ótimo, porém em 7 anos, os dois seriam mortos por Majin Buu. Yantia se assusta, mas ao mesmo tempo os dois começam a rir. Eles estavam sendo observados de dentro de uma bola de cristal. Os irmãos deuses da destruição, Bills e Champa, observavam aquele desfecho. Bills diz: esse maldito poderia ter ganhado se tivesse continuado. E Champa responde dizendo que o jogo da reencarnação criado por Bills acabou em empate dessa vez. Bills não aceita aquilo, dizendo que Yantia é mais forte e teria vencido. Mas para Champa, aquilo teria sido empate com certeza. Bills ainda assim considera aquilo uma vitória e com seu Hakai ele destrói o jogo. Champa fica muito nervoso, já que ele estava prestes a vencer o seu irmão, e ele destrói o jogo. Bills diz para ele trazer um jogo melhor então da próxima vez. Whis e Vados observam a briga dos dois. Ele fala que o resultado foi o esperado e Vados acrescenta que as duas almas reencarnadas foram libertadas. Whis retornou cada um para seu devido corpo. Franjinha então acorda caído no chão. Seu amigo Espeto estava ali do lado e pergunta se ele estava bem depois daquele tombo na escada. Franjinha observa em silêncio, além da garota que foi o motivo dele passar por tudo aquilo. De repente, ele ainda se sente como se fosse Yantia, então dá um tapa no ar e do nada um vento insano levanta a saia da garota. Espeto e Franjinha ficam espantados e ele tenta fazer aquilo de novo, mas dessa vez não dá mais certo. Os dois começam a rir e Espeto diz que por um momento até achou que Franjinha que fez aquilo, mas o garoto diz que não teria chance dele fazer um movimento de Dragon Ball perfeito daquele jeito. E agora, galera, quero mostrar para vocês algumas curiosidades sobre como surgiu esse mangá Gaiden do Yantia, que é sim uma história oficial. O mangá foi publicado entre dezembro de 2016 e agosto de 2017 pela editora japonesa Shueisha, a mesma que publica a revista Shonen Jump, conhecida por publicar os mangás de Dragon Ball, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, Bleach, One Piece e daí por diante.
A história de Yantia fez sua estreia no site Shonen Jump Plus, porém depois foi publicada em mangá físico também. Como vocês devem imaginar, o mangá não é escrito pelo criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, mas teve sua autorização para ser produzido. Essa história é escrita e ilustrada por um grande fã do mangá de Dragon Ball, que se tornou um mangaka oficial da Shueisha. Seu nome é Dragon Garo Lee. Lee é um autor conhecido por fazer doujinshis, que seria o mesmo que fanzines aqui no ocidente. Ele já fez histórias como Dragon Ball vs Saitama de One Punch Man e Super Vegeta Den, uma outra versão da história de Dragon Ball, onde Vegeta é enviado à Terra no lugar de Goku e assim se torna o herói. Se vocês quiserem, eu trago essas histórias em vídeo também. Acredito que seria bem legal. Comentem aí sua opinião para eu saber o que acham de tudo isso. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com os amigos. No mais é isso. Obrigado por assistirem o vídeo até o fim. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.